A paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus. A Amém. Bíblia diz que todas as coisas, preste atenção, todas as coisas, não são apenas algumas coisas. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem. Primeiro detalhe, não são algumas coisas, são todas as coisas. E elas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, também não se aplica a quaisquer pessoas, e sim a um grupo específico de pessoas, que são aqueles que amam a Deus. Mas espera aí, quem são os que amam a Deus? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja quantas informações num único versículo. Eu estou me referindo, evidentemente, à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Um versículo que é mencionado assim muito. Mas precisamos entender o que é que Paulo quis nos ensinar de uma forma completa com esse texto que é oportuno neste momento. E eu vou pontuar aqui cada um desses ensinamentos para nós nesta noite. Escute só com atenção. Primeiro, tem muita gente que fala, todas as coisas cooperam para o bem. E eu digo, vá com calma. Porque isso não é geral. Quando Paulo escreve, se você quiser observar e acompanhar comigo, eu estou me referindo ao texto de Romanos 8, 28. Tá bom? Romanos 8, 28. É importante dar o endereço certo da passagem bíblica. E Paulo começa dizendo, sabemos. Tudo isso que eu falei, ele parte de uma convicção. Sabemos. Ou seja, é algo racional. É por isso que Paulo fala tanto acerca do culto racional a Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou pontuar aqui cada um desses aspectos. Sabemos, ou seja, é algo que nós temos entendimento. Todas as coisas, não são algumas, e eu vou já colocar aqui uma observação. Se são todas as coisas, não tem brecha, não tem margem, não tem espaço para exceções. Tá me entendendo? Paulo não disse, essas coisas são para o bem, outras não. Ele não fez essa ressalva. Quer dizer que até as coisas que não são boas, presta atenção nisso, cooperam para o bem? Sim. Até aquelas que não são boas. De uma forma que talvez você não entenda, talvez você não consiga enxergar, de alguma forma, elas cooperam para o bem. Mas não apenas para quaisquer pessoas, é para um grupo específico de pessoas. Que pessoas são essas?
são aqueles que são chamados, aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Vamos destrinchar o texto? Vamos esmiuçar, vamos fazer uma exegese desse texto? E eu vou explicar por quê. Muitas situações nós vivemos nas quais nós achamos que Deus não está presente. Isso não é verdade. A diaconisa Elizabeth viveu uma experiência de perda na família esta semana. Sua prima, Nilda, foi recolhida nos braços do Senhor na última quarta-feira, dia 10 de dezembro. E às vezes é difícil compreender o bem no meio disso. Não é verdade? Às vezes é complicado enxergar que isso contribui para o bem. Só que quando Paulo escreve isso, ele não está direcionando esse texto para o seu entendimento. Ele está partindo de um princípio, porque ele diz assim, sabemos. Ou seja, é algo que eu preciso aceitar e não explicar. Porque a Bíblia diz, escute, quer vivamos, quer morramos, o importante é que somos do Senhor. Paulo, ele diz o seguinte, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo diz o seguinte, já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu parto de uma convicção, sabemos que todas as coisas, até a morte, contribuem para o bem. Mas não é para qualquer pessoa que isso acontece, não. Isso é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que são aqueles que amam a Deus. Propósito e amor a Deus. Vem cá, quando Jesus ele fala em João 14, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Ou seja, propósito, amar a Deus, isso se conecta com os mandamentos, com a palavra, com a obediência, com a submissão, com o chamado. Então vamos fazer agora a leitura de trás para frente. Se eu sou chamado, vivo debaixo de um propósito, porque amo a Deus, então as coisas contribuem, todas elas contribuem conjuntamente para o bem. Aí eu entendo uma coisa, que a morte do justo é preciosa. Aí eu percebo uma coisa, que a Bíblia diz, preciosa é o Senhor. Preciosa é o Senhor a morte dos santos. Só que eu preciso explicar uma coisa sobre esse texto também. Quando ela fala em preciosa, ela fala em onerosa, custosa. Ou seja, quando um santo, quando um justo tomba, é algo que representa uma perda. Por quê? Porque Deus investiu naquela pessoa. Foi o investimento que cessou naquela pessoa. Para que aquela pessoa chegasse até ali, Deus investiu nela. Trabalhou o caráter, barro nas mãos do oleiro, ok? Até ela chegar àquele ponto. Aí ela vem a ser recolhida, ela vem a morrer. Então aquela morte ela é preciosa, mas o contexto do preciosa tem a ver com onerosa, tem a ver com custosa, porque foi o investimento que Deus fez. Agora, peraí. O pastor Wellington, que me antecedeu, ele falou claramente sobre
bênção de Deus, falou sobre Abraão, bênção de Deus, herança do Senhor. Isaac herdou a bênção. Não foi Esaú, foi Jacó que herdou a bênção. Isso é investimento de Deus. Mas espera aí. Aí eu preciso chegar no ponto em que eu necessito. Para que a nossa saudosa, agora saudosa irmã Nilda, chegasse ao lugar que ela chegou. Mulher de fé, mulher de oração, mulher de compromisso com Deus, mulher fiel ao Senhor. Deus investiu na vida dela. Então a sua morte foi preciosa, foi custosa, foi onerosa, foi um preço alto para o reino. Só que no momento em que ela tomba, no momento em que ela parte, veja o que diz a Bíblia. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dará fruto. Interessante. No momento em que ela parte, ela abre o capítulo chamado legado. No momento em que ela é recolhida, ela abre o capítulo chamado legado. E agora, os frutos virão. Então, queridos, esse texto, ele tem tudo a ver com a nossa história. Portanto, quer vivamos, quer morramos, o importante é que somos do Senhor. E é interessante, Daniele, Elizabeth, eu tinha uma visita agendada, agora há pouco, aqui na minha cidade, para uma família. E essa visita já estava agendada há alguns dias, motivo pelo qual eu não dei certeza para a Beth que eu conseguiria estar aqui com vocês. Agora, olha que interessante. Quando eu chego naquela casa, para fazer uma visita, para levar uma palavra, para orar com eles, chega a notícia de que eles estão em luto. O tio havia acabado de falecer. E aí se aplica esse texto. Todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, Deus preparou o momento dessa visita exatamente quando estaria sendo iniciado o luto naquela casa. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Porque onde há luto, os corações estão quebrantados e abertos para a palavra. Por isso, é tempo de glorificar. E a Bíblia diz, em tudo dai graças. Nós, e eu peço licença para a família, para me incluir nisso, dizendo nós, sentimos saudades de Nilda. No momento em que chegou a notícia do falecimento da nossa irmã, eu conversando com a Beth, trazia à memória lembranças tão boas. Lembranças também de momentos difíceis. Da internação dela de 2 anos e pouco atrás. Quando, numa videochamada, eu orei com ela no hospital. Tenho foto disso. Tenho áudio disso. 2 anos e pouco depois de um tempo em que ela viveu o cumprimento de promessas, Deus a recolhe. Veja a perfeição de Deus na vida daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Só que aí vem o segundo capítulo, quando o grão de trigo cai na terra e morre, ele brota e frutifica. Agora chegou o tempo do legado de Nilda frutificar. Por isso que nós precisamos agradecer a Deus. E eu digo sempre,
Meu filho, ele brinca que eu sou o pastor dos velórios, porque houve uma época em que eu só ia a velório, era impressionante. Mas eu aprendi com um dos meus pastores, que foi referência na minha vida, que o momento mais precioso, mais doce, mais importante para se falar de Jesus é velório. Esse pastor, ele é chileno, e ele diz assim, vamos falar de Jesus. Ele inicia a fala toda vez que é chamado para um velório, vamos falar de Jesus. É o momento mais oportuno. O grão de trigo caiu na terra e morreu. E vai frutificar. Por isso sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu me uno à família na saudade, no luto, mas não na despedida, porque não foi um adeus, e sim um até breve. E assim como ela partiu dando glória a Deus, fica para nós o desafio de vivermos para quando partirmos, dermos em todos os nossos dias glória, 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 glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, Beth, pela oportunidade. E você sabe que pode contar comigo. Deus abençoe. Poderia fazer essa live aqui hoje se eu não colocasse o senhor pastor, porque foi um braço forte, intercessor, né? E a coisa mais incrível que o Deus, ele faz com que nós venhamos ter uma aliança de carinho, de atenção, de cuidado à distância. Eu nunca te vi pessoalmente, nunca pude te abraçar, você nunca viu a Nilda, nunca pôde abraçar, mas a gente tinha uma aliança de Deus, nós temos uma aliança. E essa aliança, homem nenhum apaga, porque ela é de amor, ela é de irmão, ela é sabe, é de descendência. Nós somos herança, nós somos os herdeiros, nós somos os filhos. E quando nós abrimos essa live aqui, nós começamos, eu sei que na sua live também tem aqueles rostinhos que quando aparece você fala, olha, tá aqui a minha ovelhinha, tá aqui o meu ovelhinho, mas daqui a pouco você pensa assim, quando falta algum, o que está acontecendo com aquele? A gente se preocupa. Então, assim, é bom a gente ter essa conectividade de saber como estão, né? Como as coisas estão desenrolando. A família hoje, final de ano, nós temos que estar mais perto, mais unidos, porque o inimigo ele tenta de trazer tanta dificuldade no meio da família do povo de Deus, que às vezes umas coisinhas tão bobas, umas palavras ditas tão erradas, sabe, num momento tão inoportuno, traz um alvoroço. Mas temos que ter a maturidade para saber que todas as coisas cooperam a Deus, todas. Até essa dificuldade ser transportada, ser tirada. E assim nós vamos prosseguindo todos os dias. E a vitória é certa. Então, assim, eu louvo a Deus pela tua vida, pastor, pela tua até paciência. Eu chamei o pastor aqui, o Wesley, aí ele entrou e falou a palavra, eu amei, daqui a pouco eu vi o pastor, eita, meu Deus, eu fiz um circuito de agenda aqui, mas graças a Deus deu tudo certo, eu precisava ouvir a tua palavra, e eu sei que tem gente que precisava também ouvir a palavra do pastor Wesley, e assim nós estamos seguindo. Eu ia pedir para que o irmão, antes de sair, orasse por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. E é interessante, você falou uma coisa, eu me lembrei. No dia em que a Nilda faleceu, eu tinha também agendado uma live à noite. E eu divulguei aquela live porque ela havia sido agendada previamente. E algumas pessoas que me acompanharam na época da pandemia, nas lives que eu fazia todos os dias, estavam nessa live com a pastora Ednair, que alguns já conhecem, lá da Bahia.
E quando eu mencionei o ocorrido com a Nilda, não foi nenhuma nem duas, foram 3 pessoas que se lembraram da Nilda das lives. Olha que interessante as conexões e as alianças que o céu faz, né? Nossa, a irmã Nilda, que estava sempre tão presente nas lives. Ah, que coisa, que saudade, que o Senhor abençoe, que o Senhor conforte a família, etc. e tal. Então, é muito impressionante o que Deus faz. E para nós fica a saudade, fica a despedida, como é breve, fica o legado, mas eu me referindo a Nilda, parece até que eu a conhecia desde sempre, né? Mas para mim fica o exemplo. Ela foi uma mulher que deixou um exemplo a ser seguido. Então, que a gente possa viver para deixar um exemplo. Que a nossa vida, que a nossa passagem, que é tão breve por essa terra, vale a pena. E eu tenho certeza que todos nós, quando nos lembrarmos de Nilda, nos lembraremos de uma mulher que deixou marcas nessa terra, um legado, de uma história bonita, mas como um bom exemplo, como uma referência. E foram tantas idas e vindas de hospital, tantas idas e vindas de UTI, que a gente perdeu a conta. Ela tinha chagas no coração e isso foi agravando. Então, assim, mas em todas as vezes que ela estava dentro do hospital, ela estava pregando para a enfermeira, ela estava pregando para os nutricionistas, ela pregava para os médicos, ela não tinha, sabe? Eu falei assim, Nilda, eu acho que sua obra é ir no hospital. Ela, ô, Beth, então eu vou ter que fazer logo para me sair logo daqui. Aí saía e voltava. Então, assim, a força, quando a gente tem uma fé sobrenatural, a gente não tem medo, né, pastor? Deus ele traz uma força, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é mais. Não é sobre a Betinha que está aqui, não é sobre o pastor que está aí, não, é sobre a fé que nós carregamos. Essa fé que nos movimenta. Isso é muito bom. Que Deus possa aumentar a nossa fé mais e mais a cada dia, em nome de Jesus. E sabe, para finalizar essa fala, e eu já vou orar, sabe uma coisa que para mim foi uma marca deixada pela Nilda? Aquela mulher nunca reclamou. Todas as vezes que eu falei com ela, e algumas vezes ela estava doente mesmo, ela nunca tinha uma palavra de reclamação. Sempre, sempre, sempre gratidão. Sempre glorificando a Deus. Sempre honrando ao Senhor. Sempre bendizendo o nome do Senhor Jesus. E é muito difícil pessoas que têm essa resiliência. Nilda era resiliente. E é interessante, veja como ela sempre teve uma atuação importante nos bastidores. Nunca na frente de um púlpito, nunca diante de holofotes, chamando atenção. Mas nos bastidores. Eu fico pensando, sabe, Beth? Eu acho que no céu vai ter muito mais gente de galardão que estava nos bastidores do que gente de galardão que estava nos holofotes. Nilda, sem dúvida, terá um grande galardão de glória. E eu procuro me inspirar nisso. Enquanto eu viver, não vou me esquecer dela. Um pedacinho do legado dela carregarei comigo. Fiquei muito, muito triste quando soube do ocorrido. Apesar, a gente já conversou bastante, eu e Beth, sabíamos, no espírito sabíamos que esse era o desfecho. Que
Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Mas senti bastante. Como um pastor que perde uma ovelhinha. Foi esse o meu sentimento. Mas, ao mesmo tempo, glorificando a Deus. Porque venceu. E a Bíblia diz que ao vencedor será dada a coroa da vida. Aleluia. Ela venceu. Venceu. Nilda venceu. E certamente está nos esperando. Para um dia estarmos todos juntos, glorificando a Deus por toda a eternidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado. A tua palavra nos ensina a sermos gratos e nos ensina a agradecer em tudo. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Por isso eu te agradeço. Te agradeço pela vida da Nilda, que o Senhor já recolheu aos seus braços. Agradeço pela história de vida construída através do Espírito Santo na vida dela e pelo legado deixado na vida de todos aqueles que de perto ou de longe a conheceram. E agora, Pai, cabe a nós prosseguirmos. Cabe a nós continuarmos. Cabe a nós avançarmos. E para tanto, eu te peço, ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Fortalece os nossos passos. Firma a nossa caminhada. E dá-nos, Senhor, a porção do teu Espírito que necessitamos para vivermos a plenitude do chamado. Eu quero abençoar de uma forma especial a vida da Beth, da Daniele, que estão aqui, e de toda a família neste momento. Que o Senhor ministre o bálsamo do consolo e do conforto. E que ao invés de tristeza, haja gratidão e ações de graças. E ao mesmo tempo, que o exemplo produza frutos, ou seja, que também haja frutificação em nome de Jesus. Que o Senhor visite a vida de cada um daqueles que estão acompanhando esta transmissão agora, ou que acompanharão mais tarde em algum outro momento preparado por Deus. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre sobre todos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Possa ter um final de semana abençoado, Senhor. E que Deus possa continuar te usando durante, sabe, a todos os dias, de segunda a segunda, a hora que Ele quiser. Ele derrama uma graça sobremaneira. E é em todos os lugares, não é só em quatro paredes. É onde o Senhor mandar. É o ID do Senhor na tua vida. É forte, é poderoso. E o irmão já aprendeu que não pode tirar a visão. Como é que é aquela pregação que eu estava assistindo, da janela? Saia da janela, né? Então, a gente tem que ficar com os olhos fixos ao Senhor. Né? Saia desse movimento que a Terra está fazendo e se movimente naquilo que Deus está falando. Porque se a gente abre aqui o Instagram ou reportagem, é tanta coisa, que a nossa mente não consegue mais absorver com tanta rapidez. Então, assim, o Senhor, Ele coloca até o que é certo para a gente acompanhar. Vamos ouvir a voz dEle. Vamos ouvir a voz dEle. E nós vamos aprender a andar e a vencer mais rápido. Não ficar dando volta em círculo, não. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Até a próxima vez aí, logo, em nome de Jesus. Vai ser rápido.
Fiquem na paz.